Receber pastor João Emílio na IBB é receber alguém da casa. Ele já veio a tantos encontros de casais, já esteve conosco pregando aqui do nosso púlpito. Que alegria receber você, meu irmão, que Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem preparada do seu coração que será entregue para os nossos corações. Deus o abençoe sua família, abençoe aquela igreja linda de Irajá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar conosco nesse Congresso da Família. Muito obrigado, que seja muito bem-vindo. Vamos ouvir e deixar Deus ministrar aos nossos corações. Muito obrigado, pastor Silvado, pastor Luiz Roberto Silvado. Um grande abraço ao meu amigo, um abraço também a todos os pastores da Igreja Batista do Bacaxeri, uma turma muito querida nossa, um povo do nosso coração. Um abraço também a você, meu irmão e minha irmã, que acompanham este culto tão especial. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar da palavra neste dia onde a igreja está vivendo ou está focando neste tema tão importante da família. As famílias constituem-se num grande patrimônio de valor incalculável para a vida da igreja, e não apenas para a vida da igreja, mas para o mundo. As famílias foram levantadas por Deus para glorificarem o seu nome na terra. E eu gostaria de desejar para você, para a sua casa, para a sua família, onde ela estiver agora, quem sabe você com filhos distantes, morando longe da sua casa, mudaram-se para outros estados ou outros países. Que Deus abençoe a sua descendência, os seus filhos, onde eles estiverem agora. E se você está também com a sua família agora em casa, acompanhando este culto, que Deus os visite nesta hora tão especial. Eu gostaria de meditar com vocês por 2 momentos a respeito de um tema muito precioso, construindo caminhos e legados na família para as próximas gerações. E eu quero convidar você à leitura bíblica em Gênesis no capítulo 48. Gênesis 48 é o texto que deve nos guiar neste primeiro momento. Gênesis 48, e eu quero ler com você uma história inspiradora. Trata-se do momento em que Jacó e José, juntos ali, viveram uma hora muito especial com Efraim e Manassés. Efraim e Manassés eram filhos de José. José, filho de Jacó. Então estamos ali, diante do seguinte quadro: o avô, o pai e 2 netos. Vamos ver juntos o que podemos aprender a respeito de construção de caminhos, de legados para a próxima geração. Diz assim a boa palavra de Deus. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados
sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, agora, meu irmão, acompanhe que coisa linda. A narrativa vai agora entrar na parte que mais nos interessa para esta meditação. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. Agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois filhos, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E abençoa José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão, Isaque, e cresçam muito na terra. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Eu agradeço a você por ter acompanhado essa leitura um pouco longa, mas de grandes lições para nós. Meu irmão e minha irmã, a construção de caminhos e legados na família. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um primeiro fato que eu considero muito importante para que reflitamos acerca deste assunto à luz do texto lido agora. Como eu disse inicialmente, Jacó, José e os filhos de José, Efraim e Manassés. Então nós estamos diante de 3 gerações. Jacó, bem idoso, o seu filho José, adulto, e os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Portanto, avô, filho e netos. Irmãos, que coisa interessante quando observamos a história da família de Jacó. A primeira coisa que percebemos é que as famílias, mesmo aquelas que que receberam, de certo modo, um toque especial de Deus, como foi o caso da família de Jacó. Todas as famílias nascem com um propósito muito nobre. A família de Jacó foi um expoente nesse sentido. Da casa de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, um propósito fantástico de Deus desde a família, desde a vida de Abraão, o avô de Jacó, seu pai Isaque. Veja que há um legado, há uma sequência histórica que tem a ver com a sequência histórica de todo um povo, da história da salvação de Deus no Antigo e no Novo Testamento e até os dias de hoje. Mas veja só, um propósito nobilíssimo sobre aquela família. Mas aquela família
foi uma família que experimentou muitas lutas, como toda família experimenta lutas. Não há uma família perfeita, não há uma família sem dúvidas, não há uma família sem constrangimentos, que não passe por constrangimentos, que não passe por momentos difíceis. Todas as famílias enfrentam lutas. Mas note bem, meu irmão, no meio das lutas e no meio das fraquezas de uma família, nós podemos ver o agir poderoso de Deus, nós podemos acompanhar o agir misericordioso de Deus. E ainda que nossas famílias não sejam perfeitas e nem serão, nós podemos fazer a nossa parte, contando com a bênção de Deus, para que nossas famílias tenham caminhos melhores, veredas melhores, e nós deixemos um abençoado legado. Eu queria chamar a sua atenção para a primeira lição que quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, meus irmãos, quando pensamos em construir caminhos e deixar legados, nós precisamos entender o valor da história pessoal que cada um de nós tem com o Senhor Deus. A história de vida com Deus que um pai, a história de vida com Deus que uma mãe, e a história de vida com Deus que um filho, uma filha tem, um avô e uma avó. Logo no verso 3 deste capítulo 48, nós encontramos o texto dizendo o seguinte: disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali ele me abençoou. E aí Jacó conta para o filho que Deus apareceu para ele, que o abençoou e que deu a ele uma promessa: eu farei prolífero e o multiplicarei. Meu irmão e minha irmã, algo precioso é que os filhos, os netos, conheçam a história do pai, da mãe, do avô com o Senhor. Talvez você me escuta agora e você diga: mas pastor, e no meu caso, que sou um filho, uma filha, que não tem os pais crentes? Pois é, os seus pais então precisam testemunhar e saber da sua história com Deus. E os seus futuros filhos, ou os filhos que você já tem, também precisam. Sabe por quê? Porque existe uma verdade que nós precisamos guardar. Os filhos, a família, não crê, não dá crédito em algo que não seja fruto de uma experiência verdadeira, de algo factual. Nós não podemos pregar apenas uma teoria, uma filosofia. A vida cristã não é uma filosofia. A vida cristã não é uma moda. A vida cristã não é uma teoria. A vida cristã, e no lar, é um lugar espetacular de oportunidades no que se refere a isso. A vida cristã é um lugar de relacionamento. Relacionamento seu com Deus. E é a partir de um relacionamento verdadeiro com o Senhor que eu e você temos o que contar em casa. Eu não me esqueço daquela experiência maravilhosa que um jovem teve com Jesus. Sua vida era uma vida destroçada, sem crédito nenhum por onde passava. Na verdade, as pessoas tinham muito medo dele, pavor. Ele vivia acorrentado, nu e sem roupa, vivendo num cemitério. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus restabelece seu juízo. E é muito bom notar que uma das coisas que Jesus faz na vida da gente é consertar o juízo. Então Jesus restabeleceu o seu juízo. Jesus também mudou a sua aparência.
Ele vestiu roupa e passou a se comportar de uma maneira sociável. Ele se tornou uma pessoa sociável. Agora, o texto diz que no final daquela maravilhosa cura, daquele milagre espetacular, Jesus disse para ele: agora vai para a tua casa e conta na sua casa o que te aconteceu. É muito ruim não ter o que contar em casa. Nós não podemos, meu irmão e minha irmã, deixar de compreender que a vida cristã é um relacionamento com Deus, e que nos leva a um relacionamento com os outros totalmente impactado, influenciado pelo relacionamento que temos com o Senhor Deus. Então aqui, Jacó está contando para José, o seu filho: olha, o Deus que me apareceu. Nós vemos isso também num outro momento do texto, lá na frente, quando Jacó já estava abençoando os seus netos, colocou a mão na cabeça de Manassés e de Efraim. Lá na frente, no verso 15, aí o texto diz que agora ele abençoou a José. Agora ele abençoa José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor. Coisa linda, meus irmãos, é quando um filho identifica na mãe, no pai, no avô, na avó, alguém que tem estado debaixo do cajado de Deus. Queria aqui chamar a sua atenção e chamar a minha própria atenção também para um fato. Às vezes nós contamos para os filhos as coisas negativas, as coisas ruins, despejamos as reclamações com a vida, mas aqui Jacó contou e declarou aquilo que ele pensava acerca de Deus como seu pastor, que o guiou por toda a vida até o dia de hoje. Então a primeira lição é a lição de um relacionamento verdadeiro com Deus, que possa de fato ser compartilhado com as gerações mais jovens. Segundo lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para um segundo aspecto que tem sido muito negligenciado nos dias de hoje. Trata-se, meu irmão e minha irmã, da lição encontrada no verso 5. Quando Jacó estava conversando com José e os seus filhos ali, os seus netos ali, Efraim e Manassés, ele diz: agora, ele disse a José, o seu filho, agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito. Jacó estava conhecendo os netos agora. Eles haviam nascido no Egito quando ele ainda não estava no Egito. Antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus. Veja só, Jacó assume os netos. Jacó assume os netos. Jacó assume os netos como filhos. Evidentemente que nós vamos fazer aqui uma separação e compreendermos que os avós não podem assumir os filhos como netos, entendendo que podem passar por cima dos pais, dos seus netos, dos seus filhos no caso, tomar o lugar deles. Claro que não. É bem verdade que muitas vezes os avós precisam mesmo assumir os netos como se eles fossem os pais dos netos, porque muitas vezes os pais das crianças estão ausentes em todos os sentidos. Então, parte dos avós, o sustento financeiro e também o aporte emocional, a companhia. Na minha família mesmo, eu tenho uma sobrinha que é criada pelos meus pais, a Bruna, e tem uma vida linda ali ao lado do meu pai e da minha mãe. Mas note bem, aqui eu não estou me referindo em assumir, como disse anteriormente, no sentido de passar à frente dos pais. É claro que os avós precisam respeitar a autoridade
dos pais dos seus netos. Mas, meu irmão e minha irmã, dentro desse contexto, nós precisamos entender que há uma lição de assumir responsabilidade, assumir para si e ter como seus. Quantas e quantas vezes pais, avós, tios, até irmãos negligenciam gravemente aqueles menores, negligenciam no sustento financeiro, negligenciam no sustento, no aporte emocional, negligenciam também no exemplo. Cada um de nós precisa compreender que a palavra responsabilidade faz parte da construção de caminhos e oferta de legados para as famílias. Na verdade, um dos grandes problemas de boa parte das famílias modernas é a fuga das responsabilidades que uma família traz. Uma família é um lugar para pessoas responsáveis. Outro dia eu estava brincando com um amigo meu e eu disse: namoro é para amador, agora casamento é para profissional. E ter filhos é para profissional com pós-doutorado. Tem que ter preparo, tem que ter empenho, tem que ter trabalho. Nós não podemos imaginar que nossas famílias vão viver sem responsabilidades. A responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, é uma coisa extraordinária. Muitas vezes chega a assustar. Quantas vezes uma mãe, ainda novinha na experiência de mãe, se sente até um pouco desesperada, aflita, começa a chorar diante da carga que lhe sobrevém de responsabilidades que para elas são novas responsabilidades. Este é inclusive um dos fatores que deve nos levar a conscientizar os adolescentes, que a adolescência ainda não é tempo de maternidade para serem mães e para os meninos serem pais. Minha esposa trabalha há mais de 20 anos em consultório de pediatria como pediatra e constantemente ela tem me contado, desde o início da experiência como médica, ela sempre me conta que é comum uma mãe novinha demais chegar acompanhada da avó, da avó da criança, da sua própria mãe, da mãe da mãe. Porque a mãe da mãe, muitas vezes, está ali para se orientar, porque percebe que a filha não dá conta. Nós, os pais, precisamos abraçar a responsabilidade de cada um. Jacó disse: esses filhos são meus agora. Eu não quero abrir mão deles. Assim, você, como avô, deve assumir os seus netos, claro que na posição de avô, na posição de avó, e os pais na posição de pais. Mas o que não pode haver é falta de responsabilidade. Quando algo está ocorrendo bem, quando algo dá certo, todo mundo quer ser pai da criança. Mas quando algo dá errado, cadê o pai da criança? Mas lembre-se, existe uma narrativa bíblica que nos ensina o valor dos pais. Quando Davi matou Golias, a pergunta foi: quem é o pai desse rapaz? Quem é o pai desse moço? Uma grande crise que a meia-idade pode experimentar é justamente esse acúmulo de responsabilidades que às vezes nós temos até vontade de nos livrarmos deles. Um homem e uma mulher de meia-idade vive uma crise, pode viver uma crise por conta do fato de já estar, de certo modo, bem cansado, já trabalhou muito, já investiu muito. Só que quando olha para frente, sabe que ainda tem muito trabalho pela frente.
Então, às vezes, isso dá, assim, uma atmosfera pesada que pode levar você a ter um ímpeto de fuga. Não fuja das suas responsabilidades. Não fuja das suas responsabilidades como pai, como mãe, como marido, como esposa, como um filho que ajuda os seus pais. Não fuja das suas responsabilidades com os seus irmãos. Não fuja da responsabilidade com a sua família. Então, fica também mais essa extraordinária lição. Assuma as responsabilidades. Em terceiro lugar, gostaria de destacar o fato maravilhoso de poder enxergar a família como uma dádiva, um presente da parte de Deus. No verso 9, quando Jacó pergunta para José sobre os meninos, quem são esses? A resposta de José é uma resposta encantadora, profunda, simples, mas profunda. As coisas da vida são assim, não é verdade? As coisas principais da vida, elas são simples, mas profundas. Ele respondeu José para o seu pai: estes são os filhos que o Senhor me deu. Estes são os filhos que Deus me deu. Olhar a família como um presente do Senhor. Algo que faz parte de um plano maior. Quando você pensa em construir caminhos e deixar um legado abençoado, é fundamental perceber que a família tem nos planos de Deus um propósito eterno. Quando Deus chamou Abraão, o bisavô desses meninos, o bisavô de Efraim e Manassés, quando Deus chamou essa família, note uma coisa, ele estava tendo um propósito de abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus chamou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a família tem um propósito de abençoar. Quando eu olho para a minha família como um presente de Deus, quando você olha para a sua família como um presente de Deus, nós paramos até de ficar assim, às vezes, inconformados, querendo trocar de família. Porque você percebe que a sua família tem defeitos. Seus filhos têm defeitos, sua esposa tem defeitos, seu marido tem defeitos, seus netos têm defeitos, mas estes são os que o Senhor te deu. Então olhe para a sua casa e veja ali uma manifestação gloriosa do poder, da graça, do favor, do sorriso de Deus. Estes são os filhos que o Senhor me deu. Certa vez eu escutei uma mãe muito brava dizendo: menino do diabo, esse menino é uma praga, que peste. Cheguei a ouvir certa vez uma mãe dizendo assim mesmo: saia daqui, Satanás, falando com um dos filhos. Note bem, na sua vida não tem ninguém dado por Satanás. Na sua vida, na sua família, não tem ninguém dado pelo diabo. E não tem ninguém do diabo. Na sua família, existem pessoas que foram dadas pela milagrosa mão do Senhor. Olhe para cada um com aquele olhar de graça, de bondade, aquele olhar de paixão para com aqueles que o Senhor lhe deu. Agora, o texto continua dizendo que Jacó pegou os netos, os abraçou e os beijou. O lugar do afeto em meio à bênção. Jacó beijou os netos, abraçou-os, ou seja, a bênção vai movida por amor.
mas não apenas pelo amor guardado, mas o amor também manifestado. Claro que o amor não se manifesta somente através do tato. É óbvio que o amor não se manifesta somente através de um abraço, de um beijo. Mas naquela hora, Jacó manifestou o seu carinho, o seu amor com seus netos, que agora ele estava tomando como filhos, e os beijou. Por fim, eu queria pontuar mais uma coisa. O texto nos diz que Jacó disse para o seu filho José: eu pensei que eu nunca mais poderia ver a sua face, mas agora eu estou vendo não apenas a sua face, mas estou vendo também os seus filhos. O que Jacó teve foi senso de oportunidade. Ele percebeu que Deus estava sendo gracioso e dando a ele algo que ele nem esperava mais. Olha, eu queria concluir essa palavra dizendo a você que o Senhor poderá ainda lhe dar oportunidades, e já está lhe dando oportunidades, que talvez você jamais imaginou. Olhe para elas. Peça a Deus esse senso de oportunidade. Ele pensava: eu nunca mais verei José, porque durante um tempo Jacó pensou que José estava morto. Agora, Jacó estava diante não apenas de José, mas Jacó estava diante dos filhos de José, Efraim e Manassés. Coisas que você talvez nem pensou que teria mais vida para fazer. Você pensou que a sua vida iria acabar, uma doença que abateu sobre a sua vida, e hoje você está aqui para a honra e glória do Senhor. Lutas pelas quais você passou, que pensou que a sua família nem iria subsistir, hoje você está aí dentro da sua casa acompanhando essa mensagem com seus familiares. Olha, lance mão do hoje, das oportunidades. Lembrando, o passado serve para comunicar as bênçãos, aquilo que você viveu na presença de Deus. O presente é o que você tem. O futuro, só Deus é quem sabe. Então, senso de oportunidade, assuma suas responsabilidades hoje, demonstre afeto, demonstre carinho e compartilhe aquilo que o Senhor lhe tem dado e tem feito em sua vida. Viva uma vida verdadeira, experiências reais com Deus. Lembrando que Jacó pôde contar a José, a Efraim e a Manassés aquilo que Deus fez em sua vida. Assim será com você também, meu irmão, na construção de caminhos e na construção de deixar um grande legado para a sua família. Que Deus o abençoe.